Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias Educação de São Paulo e também pela TV Educação. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática hoje para o 7º ano do ensino fundamental. Hoje trabalharemos as expressões algébricas equivalentes, trabalharemos a aula 2 e comigo hoje na moderação, né, Alessandra, tá? A professora Alessandra, já falei, tá? Que estará conosco aqui durante a aula. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores, pais. Bem-vindos a mais uma aula. O chat aqui já está cheio de bom dia, de oiês. Bom dia para todos. Espero que vocês consigam aproveitar bastante a aula de hoje. Estarei esperando a participação de vocês no chat na hora das atividades. Eu sei que vocês participam muito. Se tiver dúvida, deixa bem claro qual é a dúvida que a gente vai tentar sanar do lado de cá, combinado? É isso aí, Alessandra. Como eu havia falado, a aula de hoje ela vai ser trabalhada a questão das expressões algébricas equivalentes, né? E para os nossos alunos, equivalência é que, apesar de serem escritas de forma diferente, elas chegam lá em valores iguais. Ou seja, as expressões, apesar de serem escritas de formas diferentes, lá no final das contas, elas representam um mesmo valor, como a gente vai demonstrar isso aqui para vocês no decorrer das aulas, tudo bem? Vai aparecer ali para vocês, já está aparecendo, deixa eu aproveitar lá, o 7º ano, ensino fundamental, a habilidade para os nossos professores, hoje aqui, EF07MA16, Alessandra, tá? Então, é essa habilidade que a gente vai trabalhar hoje, tá? Espero que vocês fiquem calminhos, tá? Prestem bastante atenção, os cadernos, as anotações coerentes e pouco de paciência, porque a álgebra sempre requer um pouco de calma, né, Alessandra? Sim, e lembrando que a gente sabe que muitos de vocês não estão com o caderno volume 3 ainda do terceiro bimestre. Então, anotem as páginas das atividades, façam a anotação de vocês no caderno, para depois, quando vocês receberem o material, vocês poderem transcrever para o material de vocês. Isso vai facilitar bastante, que eu sei que é o que o José Augusto tem feito. Ele está fazendo as anotações e depois ele vai colocar direitinho lá no caderno do aluno. Isso, perfeito. Então, a gente vai com paciência, porque a aula de hoje ela está baseada realmente no material, nas atividades do caderno do aluno. Eu reforço isso que a professora Alessandra falou. Existe um cronograma das escolas, das diretorias, para que essas apostilas, esse material, seja entregue para vocês. E as escolas estão num esforço tremendo para fazer com que isso chegue o mais breve possível para vocês. Tudo bem? Beleza. Vamos na sequência? Tá? Vamos. Olha continuação lá. Da aula de ontem, né? Continuação da aula de ontem, né? Então, temos aí a habilidade que vamos trabalhar, EF07MA16, como eu já disse, e ela trabalha o reconhecimento se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade, reconhecer, né, de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes, tudo bem? Então, a gente vai ter a representação algébrica de duas sequências numéricas, muito genérica, e aí a gente vai com calma explicar isso para vocês. Tudo bem? Já foi dado um pequeno aperitivo ontem para vocês, tá? Mas hoje a gente vai dar mais uma reforçada nas próximas aulas. Então, essa ideia é que a gente construa o conceito, né? Que lá no final do bloco de aulas, a gente tenha atingido, né? Que vocês tenham atingido o objetivo da habilidade. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Tudo bem? O objeto do conhecimento que a gente vai desenvolver é a equivalência de expressões algébricas, identificando e a identificação da regularidade de uma sequência numérica. Veja, aí a gente fala algébrico e numérico. Então, a gente vai trabalhar as duas coisas, as duas questões simultaneamente. É isso, Alessandra? É isso mesmo, né? A gente tem que conseguir reconhecer o que é a parte algébrica e o que é a parte numérica de uma expressão. Porque a gente sabe que a expressão ela é formada pelos dois. Então, é importante fazer esse reconhecimento até na hora de resolver o problema, porque a gente consegue identificar os dados e informações que estão ali presentes, não é isso? Perfeito, Alessandra. Tudo bem? Vamos lá, gente? Então, olha lá o que vai aparecer para vocês, está aqui na TV. Então, o Carlos tinha R$300, quando em janeiro de 2020, e aí isso é importante, a gente marcar de onde começa, tudo bem? Ele resolveu economizar dinheiro
E nesse intuito, ele fez uma tabela, tá, para acompanhar o valor da economia total de cada mês. Tudo bem? Então, ele tinha uma economia, resolveu começar a poupar, e isso ele começou a fazer lá em janeiro de 2020. Tá? Quanto que ele depositou lá em janeiro de 2020? Olha lá, 300 reais. Tudo bem? Tá. Em fevereiro, 400. Tá? Em março, 500. Em abril, 600. Em maio, 700. E por aí vai. Tá? Tudo bem? Então, o que a gente quer? Só relembrando, tá? Que a gente escreva uma expressão algébrica que determine qual será o total economizado, tá, pelo Carlos daqui a N meses. Ou seja, generaliza a situação. Então, a gente vai encontrar uma expressão algébrica que vai dizer, ó, daqui a 10 meses o Carlos vai ter X reais. Daqui a 20 meses, né, se ele continuar nesse mesmo ritmo, né, ele vai encontrar um outro valor. Ou seja, é uma expressão que nos permite calcular valores posteriores em função do que a gente tinha anteriormente. Tudo bem? Essa é a ideia, tudo bem? Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Antes de chegar na expressão, o que acontece? Eu quero que a gente perceba uma pequena situação. Olha, Alessandra, me ajuda aqui, ó. De janeiro para fevereiro, opa, tá? Isso, pronto, já voltou. Tá, voltou? Preto. Isso. Ok. De janeiro para fevereiro, aqui, ó, houve uma variação de quantos reais, Alessandra? 100 reais. 100 reais. Opa, legal. Então, temos aqui uma variação de 100 reais. De fevereiro para março, Alessandra? 100 reais novamente. 100 reais também, ó, já é um indicador, tá? De 500 para 600, também os mesmos 100 reais, tá ok? E de 600 para 700, os mesmos 100 reais. E a ideia é que ela continue assim, beleza? Então, já temos um norte aí, já temos um caminho. Tudo bem? Sim. Beleza, então, tá? Então, vamos lá. Escreva uma expressão algébrica que determina qual será o total economizado após N meses de economia, partindo do mês de... Aqui não é novembro, tá, gente? Partindo em dezembro. Tudo bem? Então, em dezembro de 2020, ele terá economizado R$ 1.400. Faz sentido ou não, Alessandra? Sim, até o professor Jonas trabalhou com eles. Quanto seria essa economia para poder chegar? Que até alguns ficaram com dúvidas. Por que deu 1.400 e na expressão chegou em 1.300? Pois é, né? Então, essa é uma questão interessante que a gente vai tentar mostrar para vocês no decorrer aqui da aula. Tá? Então, como que a gente vai chegar nesses 1.400? Deixa eu abrir uma outra tela aqui, tá? Para vocês. Olha lá, tá? Eu tinha feito ela. Chegou? Então, olha o que acontece. Ó. De janeiro, fevereiro, março, e assim por diante. Lá em dezembro, chegamos lá nos 1.400. O que a gente pode perceber aí? A gente vai tentar criar uma situação que você perceba para chegar nela. Vamos imaginar aqui ó, que eu desconheça o quinto termo. É mentira, porque eu sei quanto que ele é. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Beleza? Então, representando aqui, ó, seria o primeiro termo, o A1, aqui teríamos o A2, aqui teríamos o A3, aqui teríamos o A4, aqui teríamos o A5, quinto mês, e aqui teríamos o A6. Beleza? Tá. Então, o que acontece aqui? Ó? Se a gente quiser saber o A5, o quinto, né, lá no quinto mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. A gente pode pensar assim, existe uma regularidade entre esses termos, concorda, Alessandra? Que a gente descobriu que é o número 100. Que está somando 100 a cada um. Perfeito. Tá? Então, a gente pode pensar assim, ó, quem seria esse A5? Lembrando que se você tiver a expressão aqui, ó, o AN, esse N aqui ó, é a posição que o termo ocupa dentro da sequência. Correto. Ou seja, quando eu digo assim, ó, quem é o A5? Eu estou dizendo ó, A1, A2, A3, A4, A5, ou seja, o quinto termo. Tudo bem? Esse quinto termo, tá, ele pode ser calculado em função do termo anterior. Tudo bem? Então, a ideia é simples. Tá? Então, aqui a gente tem o A. Quem que seria o N para a gente? Teríamos o próprio 5, concorda? Ou seja, 5 menos 1. Tudo bem? Mais quem?
mais o 100, que a gente percebeu que esse valor, ele é fixo, né? Ele é um padrão, ele é uma regularidade dentro da sequência. Teríamos, portanto, aqui, ó, 5 menos 1, teríamos o A4 mais quem? O A4 mais 100. E aí a gente vai lá na sequência e busca, não é? Quem que é o quarto termo? É o 600. Ou seja, o 600 mais 100, portanto, teríamos lá que o quinto termo seria quanto? Os 700. Tá? E aí a gente já consegue criar uma generalização, né? E definimos a primeira forma genérica, né? A primeira expressão algébrica caracteriza essa sequência. Tudo bem? Tranquilo. Beleza, então. Tá? Aí vamos imaginar, tá, que ele começou a sequência agora a partir de onde? A partir de dezembro, lá os 1400. E aí a gente vai seguir o mesmo padrão, a mesma ideia, não é, que a gente teve anteriormente, criar essa rotina. Veja, aqui a gente teria o A6, né, que para a gente seria quem? O A, deixa eu melhorar isso aqui, que seria o 5 menos 1 mais 100. 6 menos 1. 6 menos 1, perdão. Ok. Opa. A 6 menos 1. Melhorou? Sim. Mais ou menos, né? Esse parênteses ficou grande, mas deu para entender. É a ideia do anterior. Deixa eu voltar lá no... Foi? Foi, né? Pretinho. Ok. Tá. Ó, eu misturando as cores todas aqui. Ó. Tudo bem? Vamos voltar para o pretinho. Então, aqui o que a gente tem? Tá? Teríamos o A5, né? mais 100, que determinaria quem? O A6. Na prática, quem que seria o A5 para a gente? Teríamos que o sexto termo seria o 700 mais 100. Tá? Portanto, teríamos aí os 800, como você já bem sabe. Tá? Então, a ideia é o seguinte, tá? De onde veio essa expressão aqui, ó, o AN mais 1300 para determinar? Esse N aqui, ó, ele está associado à posição que o termo ocupa. Então, se você for analisar aqui, ó, o que a gente tem? A gente teria, para achar, por exemplo, o A1, tá, que seria 1400, teríamos aí quem? Teríamos o 100 vezes a posição de número 1, tá ok? Mais quem? Mais os 1300. Ou seja, teríamos então que o A1 seria o próprio 100 mais o 1300, portanto, sabemos que o primeiro termo aí, né, seria quanto? Seria 1400. Tá? Daí a representação algébrica da segunda possibilidade, tudo bem? Mas isso aí vai ficar mais claro para vocês no próximo slide que a gente vai mostrar, tudo bem? Tranquilo? Sim, para quem estava com dúvida de repente, a gente sabe, gente, que quando a gente fala da questão algébrica, ela é às vezes um pouco complicada de compreender, como a gente comentou ontem até na aula. Tanto é que eu já tinha visto aqui no chat alguém falando que tinha ficado com dificuldade de entender esse processo. Então, essa retomada do professor Osmar, ela ajuda, mas a gente sabe que ainda podem surgir dúvidas, correto? Gente, a ideia é essa mesmo. Né? Você tem um bloco de aulas que, ao final das contas, ao final desse bloco, a gente vai fazer a análise se foi desenvolvida a habilidade ou não, tudo bem? E aí, na sequência, a gente sabe que tem toda a ideia, né, daquela semana de estudos intensivos, retomar. Então, é tudo com muita calma. Aqui aparece, tá, uma outra estrutura, tá, para chegar às mesmas conclusões. Tá? Vamos ver se fica mais claro para vocês? Tá? Temos ali, por exemplo, a posição, tá, dos termos, ou seja, 1400, 1500, ó, como aparece aqui, ó, 1400, 1500, 1600, 1700 e por aí vai. Ó, posição, ó, A1, 1400, A2, 1500, A3, 1600 e assim por diante. Tudo bem? De onde parte, né, essa estrutura, tá? Esse cálculo? Ele vai partir sempre do início, ou seja, lá
dos R$ 1.400, tá? Na primeira situação, ali, ó, não teve aumento nenhum, tá? Então não teve comparação em relação a nada. Ou seja, o valor final, vamos supor que lá no primeiro mês, não se alterou. A partir daí, ele vai começar a obter ganhos em cima disso aí. De quantos são esses ganhos? De R$ 100, tá? Vamos imaginar aí que seja por mês. Ou seja, temos ali, portanto, para a segunda situação, ou para o segundo mês, ou para o segundo termo, ele vai receber os 1.400 que ele deixou lá no primeiro mês, mais quantos? Mais 100. Tudo bem? E aí o que a gente tem? Tem o posicionamento em relação à razão, ou seja, sempre será menos 1, ou seja, 1 antes dele. Lembra lá que a gente tinha o AN menos 1? Então, se a gente está com o A2, tá? Quem que seria? Seria o 2 menos 1, portanto, estamos falando de quem? Do A1, tudo bem? Sempre em relação a ele, tudo bem? Então, vamos lá. Aí lá no terceiro mês, o que acontece? Os 1.400 continua do mesmo jeito, porque ele é o começo, né? Mais tarde a gente vai chamar isso aí de primeiro termo. Né? Já falaram isso aí para eles, Alessandra? A ideia do primeiro termo? Sim. Tá? Então, já foi dito. Então, é a partir dele que a gente identifica a sequência. A partir do primeiro termo, e do padrão e da regularidade, que no caso aqui é quando? Que no caso aqui é 100. Tudo bem? E por aí vai. Então, quando a gente fala do terceiro termo, o valor dele está associado ao anterior. Ou seja, 3 menos 1, então estamos falando de quanto? De 2. Diga, Alessandra. Então, a ideia, vou até pedir para o diretor mostrar a lousa. Beleza. Para eles entenderem. Quando eu olho nessa coluna em relação à razão, esse número 1 indica o primeiro mês em que eu tenho um ganho de R$ 100, perfeito. Correto? Vamos associar a ideia de um depósito mensal. Isso. Na terceira posição, está lá na razão o 2. Por quê? É o segundo mês perfeito. Que eu economizo R$ 100. Exatamente. Depois, o terceiro mês que eu economizei os R$ 100 e assim sucessivamente. Por isso que ele é sempre um anterior. Exato. A posição é a terceira, por exemplo, ali no A3, certo. Mas a razão é 2. Porque antes dele, tiveram 2 meses, onde um eu investi. Exato. E o outro? Correto? E o outro eu tinha já economizado 100. Exatamente. Tá? Ó, quando aparece isso aqui, ó, a gente está falando de anterior. Tá? N menos 1. Ou seja, se eu quero saber, por exemplo, A4, na realidade eu estou falando de quem? Do A3 mais um padrão, mais essa regularidade. Tudo bem? Está confuso ou não? Na verdade, para eles, essa relação do anterior ela é um pouco confusa, mas é uma questão da prática, do exercício, do continuar, né, trazendo essa estrutura para eles. É verdade, tudo bem? Então, gente, seguindo esse padrão, o que acontece? Tá? A gente vai criar uma situação em que a gente vai ter lá no enésimo termo, né? Enésimo, ou seja, um termo adiante que eu desconheço, tá? Teremos os 1.400 de qualquer forma. Entendeu? E aí o que acontece? Vai haver um aumento que a gente desconhece, mas esse aumento ele sempre está relacionado aqui em função do que a gente tinha anteriormente. Daí a ideia do quê? Do N menos 1. Tudo bem? E assim por diante. Como que a gente generaliza? Como que a gente cria uma situação que serve para todos? O AN vai ser aqueles 1.400 que eu comecei lá o meu depósito. Certo? Que é o meu investimento inicial. Isso, né? Mais quem? Mais o termo anterior, quanto eu ganhei no mês anterior, multiplicado por quanto? Por 100. Tá? Ou seja, eu dependo necessariamente daquilo que eu comecei, dos 1.400, tá? Do que eu tinha anteriormente, tudo bem? Tá? E multiplicado por aquele valor constante, né? Aquela regularidade que no caso para a gente aqui é o 100. Tá? E aí você acha que vocês vão entender de onde apareceu os 1.300. Temos os 1.400 de qualquer forma. Veja que esse 100 está multiplicando o N menos 1. Que é a distributiva que exatamente. Eles já viram. Onde que eu apago isso aqui, Alessandra? Aqui. Olha lá, apagar toda a linha. Beleza? Apagamos aqui. Então, veja. Olha lá. Olha a distributiva aqui, ó. 100 vezes N, 1.400, deixa quietinho ali. Tá? E o 100 vezes o menos 1. Então, temos aqui ó, o 100N
menos 100. O sem N a gente não consegue juntar para ninguém, porque a gente havia a ideia de termos semelhantes, não é isso? Tá? Correto, ele tem ali uma letra, né, exatamente. que não permite fazer nada Perfeito. por enquanto. E desses 1.400, olha lá, eu consigo subtrair quem? O 100. Normalmente a gente coloca o valor literal à frente, né? Não é uma regra, mas a gente sempre procura colocar o valor à frente. Então temos aí a expressão ó, genérica, né? Que daqui a N meses, tá? Ele vai ter que valor? 100, aquele valor fixo, vezes o tempo que ele deixar investido. Pode ser, no caso aqui, a gente pode pensar em meses, né? 1 mês, 2 meses, 10 meses. Aqui eu consigo saber, por exemplo, quanto que ele vai ganhar daqui a 30 meses, por exemplo. Que é essa ideia do genérico, exatamente, né? É poder ter uma expressão que permita que, independente, pensando nesse caso de investimento, de quanto tempo eu deixo esse dinheiro rendendo aos R$100 que eu vou depositando, eu consiga saber quanto eu terei. 1 mês, 2 meses, 30 meses, 50 meses, qualquer valor que for, eu consigo achar o total que terá lá guardadinho para mim, não é essa a ideia? Verdade. E aí a gente chega nessa expressão aqui, ó, que determina esse valor genérico. E aí qual que é o objetivo? Fazer a comparação entre as duas, ou seja, as mesmas. Qual é a outra possibilidade que a gente já mostrou para vocês anteriormente? É que o AN, ou seja, aquele termo genérico, ele vai ser calculado em função do quê? Do termo anterior a ele, tá? Mais quem? Mais aquele valor fixo que ele sempre vai ganhar por mês, ou seja, temos as duas expressões. Deixa eu apagar aqui, tá? Só para a gente limpar. Cadê? Aqui. É isso, tá? Apagar tudo. Então, aqui a gente tem as duas expressões que vão caracterizar, tá? Olha lá, o valor genérico algébrico para essas expressões. Tudo bem? Vamos dar sequência? Vamos. Olha lá. É aquilo que a gente fez, mostrou para vocês, tá? Comparativo de expressões. Anteriormente, para representar uma sequência, foram feitos 2 tipos de expressões. E podemos dizer que ambas representam a mesma sequência, apesar de serem escritas de forma diferente, a ideia, a essência delas é absolutamente a mesma. Para que a expressão venha a ser verdadeira, devemos provar que ela é válida, naturalmente. Ou seja, substituir os valores para identificar os resultados, e é isso que a gente vai fazer agora. Tudo bem? Olha o que vai aparecer para vocês. Observa ali a sequência. 2, 4, 6, 8, 10. Tudo bem? E aí temos 2 expressões algébricas que caracterizam ela. E a gente vai fazer uma comparação, né, se elas são equivalentes ou não. Olha lá, temos o A2, tudo bem? Quem que é o N para o A2 aqui? Ó? É a posição de número 2 que ele vai ocupar. Ó, esse N aqui é o mesmo, ó, tá vendo? Então nós vamos fazer 2 vezes 2, 4. Beleza? Então já temos o primeiro termo, aqui ó, o segundo termo, que foi dado em função do quê? Em função desse valor constante aqui ó, que a gente calcula. Acho que dá para perceber que a regularidade aqui é de 2 em 2, né? Se a gente observar os elementos da sequência, né, vocês vão perceber que 2 para 4, somei 2. 4 para 6, somei mais 2. 6 para 8, mais 2, que é essa ideia da regularidade. Acontece a mesma coisa entre todos os elementos da sequência. Beleza. Então aqui ó, temos a primeira expressão, já descobrimos que o segundo termo dela é o número 4. E aqui temos a segunda expressão, e aí a gente vai ver se de fato também é. Essa é em função do termo anterior, né? Lembra lá, o AN menos 1? Tá? Se a gente quer o A2, é o anterior a ele. Ou seja, substituímos o N aqui, ó, 2 menos 1, portanto, temos o A1. O A1 a gente já sabe quem é, né? É o 2. E é o elemento que está na primeira posição. Na primeira posição. E aí a gente vai somar com esse valor fixo, né? Que é o 2 aqui, que a gente percebeu que é a constante. Ora, 2 mais 2, 4. Portanto, isso aqui, ó, tá ok. Para a segunda situação, vamos lá para o terceiro termo, ó. Então, ó, olha o N aqui, ó, 3, eles são os mesmos. Vamos fazer 2 vezes 3, 6. Nenhuma novidade. Aí a gente vem aqui e vai buscar. Quem seria esse A3? Seria o anterior a ele. 3 menos 1, portanto, temos o A2. E o A2 a gente já descobriu quem é, né, Alessandra? Descobrimos que o A2 é o 4. Então a gente precisa recorrer a ele, né?
mais o valor fixo que vai aparecer, portanto, 2 mais 4, 6. Ora, 6 na primeira expressão algébrica, 6 na segunda, beleza, tá? Ok. Para finalizar, vamos imaginar o quarto termo, tá? 2 vezes 4, repetindo, né, a ideia do N, né? 2 vezes 4, temos 8. E aí, quem que seria o A4 para a gente, tá? Seria o anterior a ele, 4 menos 1, 3, que a gente sabe quem é, que é o 6, somado ao valor fixo, portanto, 2, 6 mais 2, temos 8. 8 na primeira expressão, 8 na segunda, portanto, está ok também. Essas expressões, tanto uma quanto a outra, o que elas fazem? Elas nos permitem calcular valores incontáveis. Você vai calcular o 30º termo, você vai calcular o 100º termo, você pode calcular o milésimo termo. Tá? Então, elas são equivalentes e é essa a proposta, essa é a ideia. Tudo bem, Alessandra? Tudo tranquilo, ou seja, independente, nesse caso, independente da expressão que eu utilizar, ambas representarão a mesma sequência. Perfeito, tudo bem? Espero que vocês estejam compreendendo. Tá? É muito genérico. Muita informação. É muita informação. A ideia é essa mesmo. Mas, assim, com calma, com paciência, tudo bem? Você senta lá, faz uma análise criteriosa, assiste a aula de hoje, busca a orientação do seu professor também, é importante, não é? O seu professor ele é fundamental nesse processo todo. Vamos à atividade, Alessandra? Vamos sim. Olha lá, tá? Então, aqui, atividade 1. A Mariana, ela criou um jogo de tabuleiro em que cada jogador lança o dado de 6 faces, o famoso dadinho, né? Tudo bem? E escolhe uma expressão algébrica, tá ok? Então, aqui nós temos 3 expressões algébricas, tudo bem? A quantidade de casas a percorrer, bastante comum nesses jogos de percurso, né? Você joga o dadinho, apareceu 4, então você anda 4 casas, né? Então, é essa a ideia, só que aqui a gente está associando a expressões algébricas, que é bastante interessante, tudo bem? Então, a quantidade de casas a percorrer no tabuleiro será o resultado da expressão algébrica quando substituído o valor D, né? O valorzinho lá que caiu na face do dado. Tudo bem? Ao lançar o dado, ela obteve o número 3. Jogou o dadinho, caiu o número 3. Tá? Qual foi a face observada aqui? Tá? A face observada foi o 3. Beleza? E a expressão algébrica 1 é o 2 vezes o D. Então, aqui eu vou colocar D igual a 3, para facilitar, né? Beleza? D igual a 3. A primeira expressão algébrica qual que é? 2D, ou seja, 2 vezes a face do dado. Tá, ok? A segunda expressão algébrica é a face do dado mais 5. E a terceira expressão algébrica é 3 vezes a face do dado menos 5. Essa atividade está lá no caderno do aluno, lá no volume 3, 7º ano, na página 69, tá? Mas faz as suas anotações. O que a gente quer saber? Qual a expressão algébrica ela deveria escolher de maneira que pudesse percorrer o maior número de casas possíveis? E aí vem uma justificativazinha, Alessandra. Beleza? Tranquilo. Vocês então, entenderam? Ou seja, entenderam a proposta? São 3 expressões. Vocês vão achar o valor de cada uma das 3 e informar aqui no chat qual das 3 permite que ela ande mais casas. É isso? É isso aí. Tudo bem? 2 minutinhos, Alessandra? 3? 3, acho que 3 minutinhos, porque é a primeira, né? 3 minutinhos para você, a gente já retorna.
Osmar, Oi. várias participações do 7º ano. Assim, eu estava aqui acompanhando. Então, assim, o Felipe, a Eliane, o Matheus Henrique disseram que é a expressão 3. Uhum. O Eduardo Henrique, ele disse que é a expressão 2. Legal. A Maria Carolina, ela falou que essa aula é difícil. Maria Carolina, realmente é. Toda vez que a gente fala de álgebra, ela é um pouco difícil. Sim. Mas com calma a gente chega lá, correto? A Camila Cardoso, ela disse que é a expressão 2. O André Pereira, ele disse D mais 5 porque é o número que você tirou mais 5. Beleza. Então, se você tirasse 6, você adicionaria 5. E agora? É isso aí. Maria Carolina, tudo que faz a gente sair da nossa zona de conforto, tudo que tem um grau de dificuldade, nos incomoda. Mas isso faz parte da vida, tá? Não desanima de jeito nenhum, tá? Insiste. E aula é isso, tá? Pode ter certeza. Daqui a algumas aulas você vai estar craque, vai estar bem melhor do que quando começou. Pode ter certeza, tá bom? E a gente está aqui para isso, tá? E a escola também. Vamos lá? Olha lá. Expressão algébrica 1. Vamos substituir, Alessandra? Antes de subir a resposta para eles? Sim. Então, vamos facilitar aqui, ó. Quanto que vale o D, Alessandra? A face do dado? D, 3. 3. Portanto, olha lá, a Mariana vai andar 6 casas. Vai fazer 6 movimentos. Aqui pra gente, tá? Temos aqui quem? O D mais 5, portanto, um movimento de 8 casas. Bom, hein? Já foi melhor do que a primeira. Bom, hein? E aqui temos quem? Apesar da expressão ser maior aí, né? Tem um menos 5, né? 3 vezes quem? 3 vezes... Opa! Olha 3 vezes 3. Olha eu querendo botar a resposta aqui. Não, esse daí é por lá. Esse aqui é por lá. Borracha. Borracha. Aí. Aqui. Portanto, temos aqui. Caneta. Temos 3 vezes 3 menos 5. Portanto, ó, eu querendo dar a resposta. 9 menos 5. Ó, vai sair um pouquinho aqui, ó. 4. Portanto, a expressão que melhor, que ela deveria escolher, está subindo a resposta aí para vocês, tá? Seria a expressão algébrica 2, onde haveria um movimento aí de 8, 8 casas. Tudo bem, Alessandra? Sim, agora a ideia de substituir, eu acho que deixou mais claro para eles, que teve aluno que colocou, professor, explica essa 1, que eu não entendi realmente. Tudo bem. Mas é essa relação, tá bom, gente? De fazer a substituição. Tá tranquilo? Tá? Espero que sim, espero que assim, é calma mesmo, não tem muita opção. Tudo bem? Olha lá, ficou claro, Alessandra? A gente sempre tem a preocupação se eles entendem ou não, não é isso? Mas é essa a ideia. Vamos tentar fazer a próxima atividade? Vamos. Tá? Olha lá, tá? Vai aparecer ali para vocês, tá? Atividade 2, tá? Atividade 2 que eu fiz aqui, resolução, não, tá? Olha lá. Veja, a expressão é a mesma, tá? O problema é absolutamente o mesmo, tudo bem? E aí o que acontece? Copia o modelo da tabela, compete com a quantidade de casas a ser percorrida de acordo com todas as possibilidades de lançamento do dado. Tudo bem? Então, aqui o que acontece? Vamos pensar aqui, ó. Na expressão algébrica 1, tá? Então, aqui, ó, ele vai lançar D igual a 1, e aí você vai substituir, tudo bem? Aí a próxima, D igual a 2, ou seja, você vai fazer esse processo aqui, ó, com todas as faces dos dados, tudo bem? Sim. Tudo bem? Gente, assim, ó, o que vocês vão fazer para a gente aqui, ó, nesse momento? Vocês vão mandar só a coluna da expressão algébrica 1, rapidinho, pode ser? Tranquilo. Então, gente, substituir ali na expressão algébrica 1 pelos 6 valores do dado. Então, pelo 1, ver quanto é que dá, 2, quanto que dá, e assim sucessivamente. Isso, tudo bem? Então, ó, pode separar os valores por vírgula. Eu vou até dar uma diquinha para eles. Aqui, ó, o primeiro valor seria quanto? 2 vezes 1, portanto, o primeiro valor seria quanto? Seria 2. A face do dado 2, 2 vezes 2 e assim por diante. 1 minutinho a gente já retorna, tá bom?
Osmar, tivemos respostas, mas assim, a gente também sabe que o tempo conta nesse contexto. Muitos colocaram só o 2, que é o que você representou, mas, por exemplo, a Raquel, o Wellington e o Gabriel Oliveira responderam 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Alguns ainda estão com dúvidas. A gente vai tentar sanar isso ao longo das aulas, tá, gente? Não se preocupem com isso. E o Guilherme também colocou, Guilherme Flávio, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Beleza. Parabéns a todos que mandaram as respostas, muito coerentes, tá bem? Então aqui a gente já vai mandar todas as expressões por uma questão de tempo mesmo, tá? Olha a primeira a atividade que a gente pensou para vocês, ó, tá aqui, ó, na primeira coluna. De fato, é só substituir o 2, o D, pela face do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2 vezes 1, 2 vezes 2 e assim por diante. Então, temos os valores 2, 4, 6, 8 e 10 e 12, como o pessoal mandou. Tranquilo. Aqui, na segunda expressão, é só substituir o D, a face do dado, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Encontramos os respectivos valores, fazendo a substituição. E na outra expressão, a gente tem que tomar um cuidadozinho extra, porque você tem o quê? Primeiro, a multiplicação, tudo bem? 3 vezes 1, 3. 3 menos 5, olha lá, 3 menos 5, valor negativo maior, portanto, temos menos 2. Substituir o 2, a face do dado, 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. 9 menos 5, 4. 12 menos 5, 7. 5. 15 menos 5, 10. 18 menos 5, 13. E é essa a ideia. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. É um pouco trabalhosa mesmo. A ideia da álgebra faz com que isso aconteça, mas lá no decorrer do percurso você vai perceber que é extremamente importante. Eu agradeço a participação de todos. Tudo bem? Alessandra, eu encerro por aqui. Osmar, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Até a próxima aula. Vai aparecer o QR Code para vocês. Deixem as suas dúvidas que a gente vai tentar sanar. E eu já vi que tem professor que colocou no chat que estará com um plantão de dúvidas aberto para poder também ajudar vocês. Não esqueçam de procurar o professor e até a próxima. É isso aí. Obrigado pela participação de todos e até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.